Ele tem mais de 270 mil seguidores nas redes sociais, coordena diversos projetos sociais, é professor universitário, tem uma coluna diária no jornal Pioneiro, trabalha nas rádios também. Nós vamos conversar hoje no programa Sons do Coração com Frei Jaime Bétega. Bem-vindo, Frei Jaime, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Alegria de poder partilhar esse momento. Alegria nossa. Ainda mais sabendo que tem melodia, os sons do coração. Então, e quem tem um coração inquieto também sabe quanto é importante, quanto são importantes as melodias. Que bom. E nós precisamos de melodias. Sobre isso que a gente vai falar. A gente agradece o pessoal da cafeteria Sabor do Café que nos recebe aqui hoje, né, Frei Jaime? Depois nós vamos tomar um cafezinho aqui, né? Nossa, e só pela nomenclatura, pelo nome, a gente já está feliz, né? É, com certeza. Ó, e eu convido você que está aí para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, bacanas, que nem esse com o Frei Jaime também. Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo e concorra a um presente muito bacana da Botânica e também da Lá do Mato, tá? Um presente para você. Frei Jaime, vamos começar contando o segredo para dar conta de tudo o que o senhor faz. Dos projetos sociais, da distribuição de alimentação, do Mão Amiga. É muita coisa que o senhor gerencia, né? Hoje nós temos 21 projetos sociais. E sabe que quando tu ama, claro que tu é humano, que tu cansa fisicamente falando, mas quando tu estás empolgado, sabendo que aquilo que está sendo feito tem um resultado imediato, que impacta na vida das pessoas, qualifica a vida das pessoas, a gente dá um jeito, tu levanta mais cedo, tu te organiza, tu pensa os teus itinerários já com aproveitamento de coisas que podem serem feitas durante o caminho, né, ao longo do caminho, e eu me sinto tranquilo, nunca acho que é bastante. Só sinto que falta um pouco, eu aumentaria algumas horas do dia, alguns dias na semana também, mas a gente consegue. E claro, a disciplina, ela sempre esteve presente na minha vida também. Tu tem que ser disciplinado. E a disciplina, ela supõe que tu sejas uma pessoa organizada. O que vem por primeiro, onde que estão as urgências, o que não pode ser deixado para amanhã, o que tu pode atrasar um pouquinho, né, que tem uma margem de tempo. Claro, as solicitações nesse período, desde março do ano passado, as solicitações aumentaram porque aumentaram também as diversas facetas da própria pandemia, né? Ela gera solidão, ela gera distanciamento. Então tudo isso também, para quem trabalha com mensagens, para quem lida com espiritualidade e para quem também se dedica a tentar suprir, ao menos em parte, as necessidades básicas das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tem que ser muito organizado. Mas a gente nunca faz nada sozinho. É bom poder contar com equipes. E assim, eu me acostumei a não tomar decisões sem socializar com a equipe mais próxima. O próprio Mão Amiga tem um conselho dos ex-presidentes, então nós partilhamos. E as redes sociais, e o WhatsApp, ele economiza distância, deslocamentos, e isso tudo nós tivemos que aprender mais, né? A gente achava que o contato, claro que nós estamos com saudades do contato mais físico, mais próximo, mas logo mais vamos ter isso também, porque que bom saber que a ciência hoje tem mais do que uma opção de vacinas. Então nós vivemos num mundo que consegue dar respostas, E eu também sempre penso que eu tenho que dar conta daquilo que tem que ser feito, porque a minha situação é privilegiada em relação a quem tem fome e não tem comida, por exemplo. Então tu pode ir inventando coisas,
E o bonito também, Viviane, é que hoje nós vivemos o tempo do voluntariado. Não tem um dia que não se apresente alguém para fazer alguma coisa. Então, isso também é um sinal. Muitas pessoas, elas pensam o mundo a partir do alcance do próprio olhar. E eu consigo alcançar longe. E trabalho com universidade, com jovens, já há 16 anos em sala de aula, e é bonito ver eles se encantar. Ontem, um jovem me mandou um WhatsApp dizendo que ele estava tão feliz e que ele tinha que repartir isso, dividir isso comigo, porque o chefe dele pediu que ele levasse 2 cadeiras que estavam sobrando na empresa para uma família que não tinha cadeira. Só o fato de ter levado as cadeiras, para ele foi assim um sentimento grandioso. E ele disse, eu tinha que dividir, porque tu falas isso na sala de aula conosco. Fazer o bem faz bem, Frei Jaime? Faz bem. É uma fonte de felicidade fazer o bem. Por isso não vai faltar voluntariado nos próximos tempos. Sem contar que as pesquisas já mostram que a geração Z, a geração alfa, beta, essas gerações todas, elas estão demonstrando que menos materialismo. Eles não vão comprar um imóvel para alugar. Eles não vão querer uma casa na praia. Não vão querer ter o carro também. Não vão querer ter o carro. Então nós estamos num momento, os sociólogos dizem, nós não estamos numa época de mudanças, nós estamos numa mudança de época. Com certeza. Frei Jaime. E não é que eu seja otimista sem pés no chão, mas é um otimismo que tem dado certo. Tem dado certo. Uma amiga tem dado muito certo. E a gente trabalha em cima de situações sociais e a gente pensa situações sociais. Por exemplo, hoje eu estava pensando e troquei uma ideia com a presidente da Fundação de Assistência Social. Nós estamos recebendo muitos migrantes. E a gente pensa que receber um migrante é só oportunizar emprego e um lugar para morar. Mas ele tem saudades da cultura dele. Ele teria que ter um espaço para se encontrar com os outros que são também migrantes. Então, se a gente conseguisse fazer encontros por língua, né, que é o mais comum, falam a mesma língua, e proporcionar um espaço para eles se encontrarem, apoiar, né, e já se faz alguma coisa, mas se faz mais em função do trabalho e da alimentação. Então nós poderíamos nos tornar, porque nós somos uma cidade de imigrantes. Os únicos brasileiros eram os índios. Com certeza. Os índios, e todos nós somos migrantes. Então, se um dia nós fomos acolhidos, hoje a gente pode também ser acolhido. Isso aí, com certeza. Frei Jaime, eu quero saber, assim, porque o senhor sempre foi um comunicador, né? Trabalhou em rádios, tem um jornal. Agora, essa migração para as redes sociais também, né? São 270 mil seguidores. A importância de também se modernizar, de acompanhar esses novos tempos, sempre esteve presente na sua vida? Eu fui desafiado. Por exemplo, eu nunca, e ainda hoje, eu não me apresento como escritor, não. Eu não sou escritor. Eu coloco sentimentos utilizando palavras. Gosto da crase, gosto das vírgulas, gosto do 3 pontinhos, e pena que a gente não pode usar tanto, né? Mas eu sempre tenho como pensar mais do que aquilo. Gosto de uma folha em branco no final do caderno, que daí dá a sensação que dá para escrever mais alguma coisa. As redes sociais, eu acabei entrando porque me mandaram entrar. O Frei João Carlos Romanini,
ele sempre foi muito tecnológico. Ele fez jornalismo e muito tecnológico. E ele dizia, não, tu tem que entrar nas redes sociais. Pá, mas redes sociais, mais isso. E quando eu vi, hoje eu vi que na pandemia, um Pai Nosso acalmava muitos corações. Então é desde o início da pandemia que todas as manhãs eu rezo um Pai Nosso. E aí a gente vê que as redes sociais, elas são ótimas. Elas são ótimas, então tu tem que escutar desabafos. Ainda bem que tem a opção de viva voz, gravar, né, de poder fazer áudio, porque tu não fica um tempão lá na... Escrevendo. Então tu vai dando retorno. E as pessoas elas conseguem pegar frases do dia, do texto e viver. Então, como eu sempre direcionei a minha vida para servir, aquilo que está ao alcance, ao meu alcance e que vai ajudar para que eu sirva mais e melhor, eu topo. Eu topo ter que gravar, que fazer coisas. Agora eu comecei a fazer uma mensagem diária à noite numa rede de 57 emissoras de rádio de São Paulo. Mas isso não me deixa mais do que ninguém. Eu só penso, tá, vou dizer não tenho tempo. Mas e se depende para alguém. Eu lembro que um jovem, um dia, ele estava fora do país, eles estavam morando fora do país, eu tinha feito o casamento dele. E ele, num problema muito sério que eles passaram, ele estava no alto de uma montanha na Itália. E ele disse, eu estou aqui para me jogar da montanha com o carro. Eu vou terminar minha vida. Mas eu não sei porquê, eu lembrei de ti. E ele entrou nas redes sociais e por coincidência eu tinha dado uma olhada e eu encontrei ele. Quando ele relatou isso, eu disse, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa por esses jovens. Hoje eles estão bem, estão felizes, voltaram a viver fora de Caxias novamente. Eu batizei a filha, renovei o matrimônio deles. E aí eu pensei assim, nossa, não vou mais achar como desculpa, não tenho tempo. Porque se um segundo tu salva uma vida, se com um olhar tu pode modificar uma história de vida, se com uma palavra, então os meios, eles estão me facilitando, mas eu faço como se eu tivesse que fazer uma missão, é uma missão. Canso, às vezes eu canso, mas nada como uma boa noite dormida, bem dormida, uma noite bem dormida, né? E aí, no outro dia tu já está... O maior cansaço é o cansaço de uma vida que não tem sentido. Esse é preocupante. Agora, quando tu te sente útil, por isso que a palavra propósito, ela é muito forte, porque nós estamos descobrindo que tem algo a mais do que amontoar coisas. Até porque a vida é tão simples, né? A gente chega sem nada e vai embora sem nada. Se tu passar o período entre a chegada e a partida amontoando coisas, não dá em nada. Não vai levar nada mesmo, né? Claro que nós precisamos o necessário. Mas viver apegado é não viver. É não viver. Então as redes sociais, elas só me deram mais oportunidade. Mais um canal. E né? mais compromisso, porque um lê e diz, não, tu teria que dar uma palestra, tu teria que... Já surgem outros convites. Frei Jaime, e essa pandemia, hein? O senhor acha que a humanidade, nós humanidade, né? Vamos sair melhores do que entramos? Será que a gente vai aprender algumas lições, assim? Porque tá duro, né? Tem muita gente que morreu aí e parece que as pessoas não mudaram em nada, né? Viviane, nós somos caxienses.
E se eu olhar por Caxias, eu ainda eu tenho em mente o trabalho de fazer o pós-doutorado sobre a questão da compaixão em Caxias do Sul. E trazer talvez da ONU o título de Cidade da Compaixão. Porque eu nunca vi um lugar que nós somos criativos na solidariedade. Nós, principalmente quando se trata de vender ingresso para comer alguma coisa. Aí todo mundo vai, porque todo mundo sabe. E até eu, numa fala com alguém nesses dias, eu disse, mas que saudades do rifão das nossas festas do interior. Sim. Da sopa muito de bom. Capelete, de anholine, né? Que saudades de tudo isso. Porque nós temos um lado solidário, criativo. Viviane, o bem e o mal sempre existiram. Eu não acredito na grandiosidade da força do mal. Quem está depositando muita força no mal, o mal acontece. Agora, eu acredito na força do bem. Não sei se eu circulo por situações diversas, né? Mas assim, eu acho que nós estamos melhores. Mas também eu tenho certeza de que aqueles que optaram ser do mal vão continuar sendo do mal. E essas pessoas, elas não podem me atingir. Porque respeito é uma forma de amor. Então, respeito eu tenho que dar para todos, porque todos são humanos. Agora, afeto é uma troca. É uma troca. Então, eu penso que a humanidade está conseguindo ver quem é do bem, quem se transformou e quem também cristalizou o ser do mal. Isto é, ser egoísta, ser autossuficiente. Mas eu posso dizer assim, eu já fui chamado por muitas pessoas que não ajudavam ninguém, pelo contrário. Hoje elas te procuram dizendo, nós queremos te ajudar. Então isso é bonito, mas só que aumenta a nossa responsabilidade. Os 20 centavos que eu recebo não são meus e eu tenho que saber gastar. Porque eu tenho que atender. Tanto é que eu sempre pego um clips e um bilhetinho. Isso é para comida, isso é para medicamento. Porque a pessoa expressou naquilo o que ela queria. O que ela queria. Então, eu vejo pelo prédio do antigo INSS, que vai ser um espaço, Recanto da Compaixão, Frei Salvador. Olha aí, Viviane, de Flores da Cunha, né? De Flores da Cunha. Então, vai ser histórico isso. E eu não sabia que a nossa cidade tinha tanto afeto por esse espaço material. Porque eu também, na minha infância, um gurizinho, nós íamos de madrugada pegar a fichinha. Olha de que tempo que eu sou, né? Pegar a fichinha para poder consultar com um especialista. Mas muita gente trabalhou lá. Muitos médicos trabalharam lá, muitas pessoas da área da saúde. Então, no momento que tu está juntando para padrinhos, madrinhas, que é o que nós estamos reunindo, né? Já temos uns 230 padrinhos. E os padrinhos vão nos ajudar e o governo também vai nos ajudar também através do ICMS. Então, fazer o bem, eu acho que é um dos gestos vitoriosos desta pandemia. Frei Jaime, quero saber assim do senhor, que o senhor é super atarefado, eu sei. O seu momento, qual é do dia? O que o senhor faz assim para se conectar com o divino, com Deus, né? E buscar toda essa energia para seguir com esse propósito de vida muito forte que o senhor tem, muito alinhado também. Qual é o momento aquele? Olha só, nós recebemos uma formação onde a gente tem momentos individuais de oração e momentos comunitários. Por exemplo, de manhã a gente levanta super cedo e nós nos encontramos na capela para uma série de orações. Que horas isso? Atualmente é às 6h30 da manhã.
às 6h30. Mas antes a gente já toma o chimarrão, conversa um pouco. E como nós, como franciscanos capuchinhos, nós não vivemos individualmente, isoladamente, eu sozinho numa casa, num espaço. Nós vivemos em grupos que a gente chama de fraternidade. Fraternidade. Então, na minha fraternidade, nós somos em 5. Então, o que me dá força é estar junto todos os dias na oração. Eu não falto, eu posso estar indo dormir tarde numa ocasião, numa noite, mas eu de manhã estou às 5h30, eu inicio o meu movimento. E depois eu procuro fazer as refeições em casa, que tem uma grande diferença também. No sentido de que tu está em casa, tu não está no ruído. Eu gosto de ficar em silêncio. Eu gosto de ficar comigo. Também gosto de dormir 10 minutinhos depois do almoço. Nem que eu não durma. Eu também gosto. Mas olha, numa época quando eu tinha mais tempo, eu até colocava pijama para ir deitar 10 minutos. Então são coisas bem... É bom, né? É muito bom. E eu tento me alegrar com pequenas coisas. Eu não vejo... Eu tenho dificuldade. Eu não assisto TV, principalmente telejornal. Não assisto porque eu acho que é uma ótica e são tantas óticas que podem ser... Que tem maldade, que tem violência, sim. Mas... o bem é maior do que o mal. E mais do que ficar propagando violência, a gente sabe onde que está a raiz dos problemas. Se Caxias não cuidar das crianças de 0 a 4 anos, dos primeiros 1000 dias de vida, nós vamos ter criminalidade. Nós vamos ter população em situação de rua. Nós vamos ter idosos abandonados. Então, quando a gente tem convicção disso, por exemplo, depois de uma certa idade, a gente toma algum medicamento, um complemento, alguma coisa. Eu fico feliz no dia que tem um comprimidinho que eu tenho que partir pelo meio. No dia que ele já está partido, eu fico feliz, porque não precisa partir. E é tão engraçado. Esses dias eu me dei por conta disso, que eu ficava feliz com encontrar já o comprimidinho partido. Já estava pronto. Já estava pronto. Mas são pequenas coisas que vale a pena. Agora, um sabiá cantando, depois um ipê florescido. Nossa, o amor perfeito em pleno inverno e ele florescendo. Ontem de manhã, o nascer do sol, quando estava clareando o dia, deu um contraste das nuvens com o vermelho do sol. Eu disse, meu Deus, o céu existe. Então eu não preciso de muito tempo. Deus fala com o senhor assim, nessas coisas? Às vezes eu não deixo ele falar, de tanto que eu falo. Ele fala. Viviane, quando eu tenho dúvidas de alguma coisa, ou quando eu digo, mas por que eu fui me meter nessa? Dá um sinal dizendo, segue. Esses dias eu pensei, nossa, o prédio do Recanto da Compaixão é muito grande, é uma loucura. Esse prédio do INSS. É uma loucura, como é que eu fui pensar nisso? Como é que eu insisti com 3 administrações para ter isso, fazer essa transformação? Acredita, uns minutos depois uma pessoa ligou e ela deu um valor considerável. Ela disse, eu tenho esse valor para depositar. Aí eu disse, Jaime, para de pensar que não é por aí. Alguém tem que ser ponte. E tem que ser confiável. Eu tenho pessoas comigo que eu não preciso mexer com nenhum recurso, porque eles mexem. E com uma habilidade assim incrível e com uma seriedade de quem tu fecha os olhos, porque existem ainda pessoas que são honestas.
Que bom. Muitas, muitas. Que bom. Muitas. Frei Jaime, o senhor gosta tanto das crianças, né? Tem esse projeto Mão Amiga tão voltado para elas. Qual é a sua lembrança mais doce da infância, assim? Se o senhor fechar os olhos agora, assim, o que o senhor mais gostava de fazer? Uma lembrança que eu tenho, como eu nasci aqui no interior e tinha potreiros, né? O senhor nasceu aonde? Nova Palmira. Quem não conhece Nova Palmira não conhece a história de Caxias. Qual foi o primeiro nome dado a Caxias do Sul? Colônia aos fundos de Nova Palmira. Se tu tinha Caxias aos fundos, tu era o centro. Então eu nasci no centro. No começo do município. Vila Cristina, quando você vai para Nova Petrópolis, aí nesse espaço. Mas quando chovia, a gente ia nos potreiros e a gente fazia aqueles moinhos com duas tabuinhas e encaixava, e aí tu instalava num córrego e ele rodava, né? Tu achava aquilo o máximo. Ter um pássaro na gaiola, eu já fui muito amigo disso também. Hoje eu já sou mais ecológico, hoje eu acho que eles têm que voar. Até porque eu também acho que eu tenho que voar. Mas a infância era isso, buscar lenha para a mãe fazer o pão no forno. Nós fomos muito humildes, nós viemos de uma família que a mãe ficou conosco 6, viúva aos 45 anos, o maior tinha 16 anos e a menor tinha 4 anos. E aí nós tivemos que dar conta. Mas eu agradeço a Deus ter conhecido a simplicidade. E agradeço todos os dias por viver com pouco, por saber viver com pouco. O que eu tenho, normalmente eu ganho. Normalmente eu ganho e também não sou consumista, não tenho sonhos. Eu não sei nem a placa do carro que eu utilizo. Não sei diferenciar marcas de carro. Kombi sim, e Fusca eu sei. Frei Jaime, qual é o som que habita o seu coração hoje? A paz para mim é uma sonoridade. Eu não aceito que me tirem a paz. Por isso que eu não perco a paciência. Eu sempre tenho paciência e sempre penso no modo como eu vou dirigir a minha palavra. Porque eu acho que eu posso ganhar as pessoas de um outro jeito. E o mundo tem sede de paz. Nós precisamos de paz. Nós temos recursos, porque sem paz tu te agita, tu vive agitado. E eu gosto com as coisas com calma. Assim, eu sou rápido, mas também só não organizo minha mesa que está cheia de papeizinho, um pedindo isso, outro aquilo, e na hora certa acontece, sempre acontece. Mas eu acho que a melodia que eu mais gosto de sentir é da paz. E a paz é uma melodia, e é uma sonoridade incrível. Claro, a espiritualidade, ela também te ajuda muito a isso, né? Eu gosto de desligar o som do carro, eu gosto de escutar rádio, não escuto até muita música, gosto de escutar rádio, mas às vezes eu desligo o rádio para poder pensar, ordenar meus pensamentos. Não em relação às coisas, mas às vezes até o começo de uma crônica, como é que eu poderia começar uma crônica? Então é um treino, tu está sempre em movimento. E isso é bom, é um jeito de viver, E também eu acredito muito assim, que a vocação ninguém inventa, é um chamado. E eu acho que São Francisco de Assis, eu me encanto cada vez mais com ele e tento fazer um pouquinho só daquilo que ele fez. Ele cuidou dos leprosos no nosso tempo. Hoje a lepra tem o nome da fome, da falta da assistência da saúde, da falta de um agasalho, de um telhado para não chover dentro. Então são bonitas essas melodias, né?
E é bonito responder com ações. Eu não aceito também que tenha muita distância entre a palavra e o ato. Se falou, por que falou? Né? Então, vai fazer. Eu tenho essa coerência de que se eu não vou falar se eu não vou conseguir fazer. Muito bem. Frei Jaime, uma dica final, um recadinho para a nossa audiência, aí para o pessoal que está em casa, talvez esteja também querendo procurar a paz, não está achando muito, como é que faz? Tente voltar para dentro de você. Procure ficar a sós. Tenha um caso de amor com você mesmo. Tenha um caso de amor com você mesmo. Depois eu acho que diminuir a agitação e tirar um tempo para a oração, reservar um tempinho. Não é quantidade, é a qualidade da oração. Se eu posso rezar pouco, mas rezo bem, e quando eu digo oração, cada um tem seu jeito de oração. Todas as religiões têm fórmulas e postura do corpo, assim, mas tu pode criar, a partir dessas fórmulas, criar a tua oração. Eu gosto de falar com ele. Até durante a consagração na missa, eu gosto de dizer o que eu estou sentindo. Às vezes, antes de dar a mensagem, eu digo, olha, Espírito Santo, você sabe o que eles precisam ouvir e o que eu devo falar, então me ajuda, né? Baixa aí. Baixa aí, porque senão a coisa não vai andar. Claro que tu tem que te preparar antes, Sim. né? Mas eu não costumo também levar por escrito. Eu costumo ter um ordenamento mental, ó, é aqui mais isso e mais isso. E como eu faço o fechamento. Porque, na verdade, todas as nossas falas, elas se assemelham a uma redação. A redação tem uma introdução, depois tu tem o desenvolvimento, que Exato. tu pega o que está no enunciado, mas depois tu tem que fazer um fechamento, uma conclusão. E as nossas falas são assim. E as pessoas que não estão sendo ouvidas hoje é porque elas não sabem transformar a fala em redação. Porque às vezes elas estão dizendo a conclusão no início e a introdução no final. Então a gente tem que aprender um pouquinho, né? E gosto da escrita, né? Gosto de letra bonita. E quando eu posso escrevo, porque eu acho que é isso, então, da gente poder também fazer aquilo que a gente gosta, mas aquietar, nem que seja um minuto, fique sozinho. E depois, se a melhor oração é amar, não tem nenhuma oração que não te leve à ação. A própria palavra oração, ora, ação, reza, mas faz. E aí que eu vejo que a caridade, a solidariedade, ela é uma fonte de felicidade. Nessa pandemia, eu fico em dúvida de dizer se quem ajudou é mais ou menos feliz do que quem foi ajudado. Eu acho que quem ajudou se sentiu muito mais feliz. Muito, muito mais feliz. Então fazer o bem. Essa é uma continuação da nossa prece, do minuto de paz por dia, dos momentos. E também uma coisa que eu acho que nós deveríamos insistir. Não fale muito. Não exagere. Não gostou de alguma coisa? Guarda um pouquinho. Lá adiante você vai entender por que não gostou. Porque eu acho que nós estamos nos desentendendo. Hoje a gente fala da violência nas redes sociais, né? Do ódio que circula nas redes sociais. Se você pensa diferente de mim, eu já sou contra a Viviane. Então, precisamos também aprender como calar, como dizer a palavra certa na hora certa. Você é mais tolerante também, mais né, tolerante. Frei Jaime, foi muito bom falar com o senhor. Acho que eu falei demais. Eu acho que sim, que o senhor aquietou o nosso coração também. Estou me sentindo muito bem. Muito bom. obrigada por essa luz aí, essa luz em ação. Obrigado. E parabéns também por esse formato de comunicação, né? E fica um abraço a todos que
acompanho. A gente que agradece. Muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima. Paz e bem.